Vamos lá, vamos começar. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live do ano. Vocês vão desculpando aí. Tchan, tá brabo. Convidar aqui a galerinha para estar com nós. Chegando para dentro. Hoje vai ser com emoção, mais uma vez. Ficando comum, nossa live com emoção. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live 2022. Beleza? Vocês estão bem? Boa noite, como é que vocês estão? Mandando um okzinho aí. Aquele costume nosso normal aí de mandar aí para mais uns 3 caboclos aí. Bora convidar uns 2, 3 aí para participar, cada um aí. A gente tocar o terror aqui. Fechou? Obrigado pela presença de cada um. A gente tá bravo, rapaz. O gripe tá mal. Com 8h30 vai sair aqui uma tossidinha aqui e tal, mas vai desculpando aí. Semana passada a gente brincou com os elementos da natureza aí, né? Ficou exposto a um conjunto de fatores aí que favoreceu ficar gripado. Beleza? Vamos tocar aqui. Hoje o assunto é bem oportuno. A gente vai falar sobre a escolha dos materiais, né? Ou escolha da semente, do híbrido de milho que vai compor aí seu portfólio aí de safra, né? Ou que você vai posicionar, ou que você vai comprar, enfim. Ou que já comprou, né? Vai saber se fez uma boa compra ou não. Né? Então vamos lá. Seguinte, a gente já vem falando sobre, né, alguns pilares, né? Sobre o solo. E já tocou em diversos assuntos aí. Parte de matéria orgânica, parte de manejo químico, manejo biológico. Já vem falando aí algumas estruturas, algumas estratégias de adubação, né? Semana passada a gente falou, né, sobre a parte orgânica, né, a matéria orgânica no solo. E essa semana hoje, né, vai falar sobre a escolha da semente, escolha do híbrido. E antes de mais nada, é impossível a gente continuar o assunto sem tocar, né, sem elencar alguns fatores primários aí, né, que fazem parte da base na hora de escolher uma boa semente ou um bom híbrido. Fechou? Obrigado a você que está chegando agora. Como eu disse, volta e meia vai dar uma tossidinha aqui, comozinho na garganta. Vocês vão desculpando aí, nós tomamos chá, uns remédios aí, mas não dá para tirar com a mão, né? Vocês vão me dizer, né, se tá ok, o áudio, se tá me ouvindo, se eu começar a falar baixinho, vocês pede para levantar o tom de voz aí que a gente vai atender vocês aí. Tá bom? Fechou? Então vamos lá. Antes de mais nada, né? Tem alguns pontos aí, né? Algumas primícias que eu tenho que levar em consideração na hora de escolher o meu material, certo? Então, quais são deles? Quais são eles, né? Eu elegi alguns, né, de perguntas que eu recebi, né, nos últimos dias aí. E da experiência também, né? Que a gente já tem aí alguns dias já trabalhando com semente, né? Semente de milho. E consegui aqui passar para vocês, né? O máximo de informação possível. Se vocês mandar uma perguntinha aí, ajuda demais, tá? Fica bom, fica bacana responder a pergunta de vocês aqui. Beleza? Então vamos lá. Antes de mais nada, né? A primícia, né? A primeira primícia que leva à escolha é o teto produtivo, né? Ou o potencial produtivo do meu híbrido. Por quê? Porque eu preciso otimizar a minha área, né? Quando a gente fala de safra de milho, né? Nos últimos anos a gente teve uma migração muito grande, né, para o milho safrinha ou milho de segunda safra, né? Aquele milho que alguns fazem investimento, outros menos, né? Então existe aí ainda alguns tabus aí para a gente quebrar em relação a essa segunda safra de milho, né? Por quê? Né? Pelo menos na nossa região, né, aqui no Goiás, né, em torno do DF aqui, essa
essa segunda safra, ela é muito rentável, né? Existe o risco, né? Igual qualquer safra, tanto feijão, tanto soja, safra de verão, né? Existe o risco. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é em ser eficiente e usar o máximo potencial da minha área, né? Então, eu tenho que conhecer a minha área, eu tenho que conhecer o ambiente produtivo onde eu vou colocar aquele híbrido, né? Saber qual é a disponibilidade de nutrientes, saber qual é a capacidade de armazenamento de água e desenvolvimento radicular pensando em milho, porque milho é uma cultura que, se a sua área tiver problema de compactação, se a sua área tiver problema, né, desequilíbrio ali nutricional no perfil, o milho é uma cultura que vai te mostrar tanto no pós de planta quanto no potencial produtivo, que vai cair. Beleza? Então é muito importante que eu conheça, né, o potencial do híbrido que eu estou escolhendo e a área onde ele vai colocar. Eu tenho sempre que casar esses dois princípios, né, que é o potencial produtivo e o ambiente produtivo onde eu vou colocar esse material. Beleza? Então, se eu tenho um excelente material, um bom material de teto produtivo, tá? Não estou selecionando, separando bandeira nenhuma aqui, tá? Tá falando só da questão genética, a capacidade que o híbrido tem de entregar produto, entregar milho, fechou? Então, a minha área, ela tem que ser compatível. Não adianta nada eu escolher um super milho, um milhozão daqueles dos mais top que tem, dos que o vizinho já colheu 200 sacos, de que não sei tal região já colheu mais de 200 sacos, se a minha área não tiver capacidade química para expressar esse potencial produtivo. Beleza? O milho irrigado com sistema de tanque de peixe seria uma boa? Rapaz, você fez uma boa pergunta agora. É isso mesmo? Tanque de peixe? Eu teria que buscar mais informação, eu ainda não vi isso. Não vi na prática essa parada rolando, não. Vamos dar uma pesquisada aqui e já já nós voltamos com isso aí. Fechou? Vamos lá. Então, eu já peguei o material produtivo, o híbrido, né? Para otimizar a minha área, ter uma boa área, né? Uma boa fertilidade. Então, eu tenho agora que ver se esse híbrido ele se encaixa na janela que eu vou ter espaço para plantar, né? Como a gente está falando de safrinha, a gente tem que esperar colher o feijão e a soja. Então a gente tem que ver se essa janela de plantio vai dar capacidade para o meu híbrido se expressar. Também é mais um ponto onde eu tenho que observar na escolha do material. Quando que eu vou ter a disponibilidade para poder plantar esse material, né? Se a janela vai estar legal ainda, ideal para poder usar esse híbrido, certo? Por que que isso é importante, né? A gente sabe que o milho ele tem uma dependência muito grande de temperatura, né? Ele é uma planta dependente de graus dias. Então, conforme os dias vão se encurtando, né? Essa janela de plantio vai se encurtando, os dias vão ficando curto, menos hora dia para fazer fotossíntese, menos horas para poder armazenar temperatura, tá? Cara, tem um complexo de rotas metabólicas no milho, tá? Por ser uma planta C4, que acontece à noite, né? Então, durante o dia tem que ter horas suficientes para poder juntar toda essa energia, toda essa bagagem lá na bainha, para poder continuar o metabolismo dele à noite. Então, se ele tem uma faixa ótima de temperatura. Então, se eu atropelo a janela de plantio, eu já perco essa capacidade, entende? Então, eu já tenho uma planta que vai trabalhar sob estresse. Então, eu tenho uma planta que não vai ser plena no seu metabolismo. Beleza? Então, eu tenho que me atentar sempre à questão da janela de plantio. O mesmo híbrido, plantado em uma região de determinada altitude, vamos supor que dá um exemplo, é um híbrido plantado a 800 metros de altitude, onde é que a gente está aqui agora, é 800 metros de altitude, e um milho plantado a 500 metros de altitude. Esse mesmo material, ele apresenta no seu fenótipo, né, no seu desenvolvimento, características diferentes. Olha só, como assim?
A folha pode ficar mais longa, mais larga, ou mais estreita, ou mais curta, né? As suas raízes adventícias ali, pode sofrer a diferença na coloração, né? O dia de pendoamento, ele pode alongar, ele pode encurtar, isso tudo vai ser determinado pelo ambiente, entendeu? Então é muito importante que eu sempre leve em consideração esses pontos. Beleza? Então vamos lá. A gente falou da capacidade produtiva do milho, a gente falou do ambiente produtivo e agora a gente falou da janela de plantio, né? Uma galera perguntou aí sobre cigarrinha, né? Algumas empresas hoje no seu portfólio elas já têm lá a nota, né, de tolerância que o híbrido possui em relação ao ataque ou enfesamento de cigarrinha, né? Então, ai caramba. Beleza, vamos lá. Então vamos lá. Então essa nota ela vai até 5. É a mesma para nematóide, se eu não me engano, tá? As empresas já dão essa nota tanto para tolerância à cigarrinha quanto para nematóide. E tem 3 nematóides lá que eles colocam. Algumas empresas, não são todas. Então a cigarrinha, né, tem muito do ano, né? Tem ano que a população está mais alta, o ataque está muito mais alto. Tem ano que não, né? O ano passado mesmo foi um ano bravo para a cigarrinha, né? Ela teve lugares, né, que mesmo aplicando, a cada 7 dias estava lá incomodando. E já outros lugares que estava tranquilo, seguindo normal, né? E no mesmo híbrido, tá? Vai lembrar, no mesmo híbrido. Então, é interessante que você busque na genética do híbrido essa característica de tolerância ao enfesamento, né? Que é transmitida aí pela cigarrinha. Beleza? E fora a estratégia de manejo aí na parte dos CIDAs, né? De inseticidas aí para o controle da cigarrinha. Mas geneticamente alguns híbridos já têm essa capacidade de tolerar mais o ataque da cigarrinha, né? Expressar o enfesamento. Beleza? Então vamos lá. Outro ponto bastante importante. O mesmo híbrido sofre, né, mudanças no potencial dele em virtude do investimento, né? Foi uma pergunta que eu recebi também. E sim, tá? Na mesma janela de plantio, na mesma população, o híbrido de milho que você optar por reduzir a dose de adubo ou não pôr o que ele precisa, né? Diminuir a cobertura de potássio e de nitrogênio, ele vai apresentar a produtividade inferior ao que você seguir o padrão belezinha conforme planejado, tá? O milho ele é uma planta muito eficiente, tá? É uma planta que produz muita massa, né? Muito grão aí por hectare, né? O potencial dele é gigantesco. Então você imagina a necessidade que essa planta tem de nutriente. Então, mesmo híbrido, na mesma população e na mesma época, ele vai sofrer diferença, né? Vai apresentar uma diferença bem significativa se você mudar, né, a estratégia de nutrição para ele durante seu ciclo, beleza? Isso aí é plausível e é bem perceptível, tá? No início ali você já vai notar que o milho vai sofrer isso aí, se você tomar essa via de regra, beleza? Fechou? Então vamos lá. Mais um ponto. A minha capacidade operacional, né? O meu nível tecnológico, né? Eu devo levar em consideração para escolher a semente, né? Então é um ponto que também tem que ser levado em consideração. Eu tenho plantadeira a vácuo, eu tenho plantadeira de disco, né, mecânica. Como que eu faço, né? Qual é a melhor semente para eu plantar? Tem influência? Tem. Com certeza tem. Por que que eu te digo isso? Vamos lá. Dependendo do sistema, né, alguns sistemas de plantio, algumas plantadeiras, é preferível que você escolha sementes pequenas, né? Por que sementes pequenas? Porque ela vai ter menos contato, menos atrito ali com o sistema, vai diminuir o risco de dano, né, de dano mecânico na semente na hora do plantio, tá?
seja vácuo, quer seja mecânico, isso aí tem influência direta, tá? No sistema a vácuo, né, muita gente fala que não tem diferença, mas a pesquisa já mostrou, um colega de faculdade, o Saulo, ele fez um trabalho bem interessante na época da faculdade, onde ele testou o quê? Ele pegou 8 peneiras, semente redonda, semente chata, né? Sementes 1, 2, 3, tá? De cada peneira, semente chata e semente redonda. E testou e avaliou o quê? Né? Avaliou a qualidade de plantio e avaliou a germinação, né? O tempo que aquela semente levou para sair do chão. Então, o que que mostrou? Mostrou que a semente redonda ela é melhor para se plantar. A semente redonda, pela sua característica física, né, de rolar mais, de correr mais rápido dentro do sistema, de aderir ali ao disco, encaixar melhor no disco, ela planta melhor do que a semente chata. Então, a qualidade de plantio com a semente redonda, ela é melhor, tá? Isso é comprovado. Aí vai falar assim, mas quando eu vou comprar eu não consigo escolher. Tem como. Seja parceiro aí do seu consultor vai fazer uma forcinha para te entregar a melhor semente. E se ele não entregar a semente redonda, se possível, peça para ele te entregar pelo menos uma única peneira, tá? Isso aí também ajuda demais, tá bom? Já já vou falar por quê. E em relação à germinação, a gente sabe que o milho que tem o híbrido, né, a semente que eu compro, que tem a peneira maior, ela vai levar mais tempo para germinar, né? Qualquer semente, ela precisa de 2/3 do seu tamanho para ativar o processo de germinação, né? E quanto menor a semente, mais rápido é a germinação. Ela precisa de menos água para entumecer e ativar o processo germinativo, né? Então, a semente maior ela vai levar mais tempo para nascer. Significa que ela é pior ou que ela é ruim? Não. Significa que ela precisa de mais água para ativar a germinação. E qual que é a vantagem, né? Já que ela demora para germinar? É que essa plântula ela vai ter uma capacidade, né, de reserva muito maior, né, do que uma plântula que tem uma semente menor. Tá? A diferença de tanque ali de reserva da semente menor para a semente maior, isso influencia muito na questão do vigor no estabelecimento do estande. Beleza? Essa é mais uma diferença e um ponto bacana e importante para você levar em consideração na hora de escolher, né, depois de escolher o híbrido, escolher a peneira. Beleza? Eu tinha falado lá da questão da qualidade do plantio, né? Veja bem, se a gente for fazer uma conta simples, né, um estande de plantas aí que eu perca aí 1.000 sementes, né? Ou aumente a competição das minhas plântulas, com plântulas caindo mais perto, ou eu deixando de usar melhor a área com espaço maior entre as plântulas, né? Eu vou ter aí uma diferença de produtividade que pode chegar, tá? Se só isso for um problema, tá? Pode chegar numa diferença mínima de uns 15%, né? Aí você imagina, se eu produziria 100 sacos, eu vou produzir quantos? 85 sacos. Aí você pega o valor da saca de hoje vezes o que você deixou de colher só pela qualidade do plantio. A gente vai ver através dessa conta aí que vale sim a pena cuidar da qualidade de plantio. O milho é muito responsivo, tá? O segredo aí na hora do plantio do milho é a qualidade de plantio. A distribuição de semente ela conta muito, muito mesmo, tá? Outro ponto, né, que é bastante interessante aí na hora de se escolher o híbrido, né? Hoje a gente tem genéticas, né, bastante diversas, materiais que com biotecnologia, né, distintas aí, tem de tudo no mercado, né? Eu fui olhar hoje lá só para milho, a gente tem umas 9, se eu não estiver enganado, nove variações, né, de materiais de milho em relação à tecnologia, tá bom? Desde o convencional, RR e aquela dezena de proteína que tem em relação à resistência a lagartas, tá? Então, por que isso conta, né? O meu híbrido de milho, quanto mais tecnologia ele tiver,
embutida, né? Quanto mais a tecnologia ele aportar na semente, mais necessidade nutricional a planta vai ter. Porque é mais proteína que ela tem que produzir só para se manter. Entende? Para entregar a tecnologia que o produtor vai pagar, tá? Então, a tecnologia que vem embarcada naquele milho, naquele híbrido de milho. Então, significa que essa planta, quanto mais tecnologia ela tiver, o nosso tripé ali, né, genético, a parte, né, produtividade for preservada, ela vai mancar nas outras duas, que é o que? A estabilidade e a fruticidade. Então é uma planta que vai necessitar um pouco mais de atenção no manejo sanitário ou no manejo nutricional. Não dá para eu adubar esse milho como se ele fosse um milho convencional e esperar que ele produza a mesma coisa, né? Que ele vai se comportar da mesma maneira. Isso ainda não foi provado que é possível, tá? Porque a necessidade nutricional dessa planta é maior do que uma que tem menos tecnologia embarcada ou nenhuma, né? Hoje a gente tem prova no mercado aí, tem um material convencional aí que está no mercado há uns 3 anos e rebenta de produzir, né? Num ambiente produtivo ideal, numa população de plantas ideal, né? Com bom manejo, né, de inseticida ali e nutricional, esse material ele surpreende na abertura, né, do plantio de safrinha com produtividades aí acima de 190 sacos. A primeira vez que eu falei isso, um colega me trucou. Foi legal porque eu colhi a área, né? Então não tinha como eu não convencer ele. Beleza? Então é mais um cuidado que eu tenho que ter na hora de escolher o material, né? Quanto de tecnologia embarcada tem esse material? Quais são os outros cuidados que eu vou ter que ter para que esse híbrido me entregue o potencial produtivo que ele tem, né? Se é na parte nutricional, ok. Se é na parte sanitária, ok. Se é na parte de plantas, opa, plantas, como assim? Exatamente. Hoje a seleção genética já separou híbridos de milho que tem a capacidade de não compensar, tá? É não compensar o seu tamanho de espiga em virtude da população. O que é isso? Tem alguns materiais de milho que eles têm essa característica, né? De quando fica menos planta, ou se põe menos planta, ou o stand final é menor do que o desejado, né? A planta tem o costume de compensar a espiga. A espiga fica maior, o pessoal fala que sobrou boia, né? Fala assim, sobrou boia. Mas na verdade não é, né? É que aquele milho ele tem essa capacidade de compensar a espiga em virtude da população. A população baixou, né? Sobrou mais nutriente, né? Então ele vai compensar a espiga. Já tem outros híbridos de milho que não têm essa característica. De quê? De compensar a espiga em virtude da população. Então hoje a gente tem material de milho já que a gente pode por aí variar dependendo da época de plantio, ambiente produtivo, nível de investimento, tá? Não é só jogar a semente, tá tudo certo. A gente vai pôr fogo em tudo que a gente falou até agora, né? Que a gente pode variar ele aí de 60 mil plantas, dependendo do ambiente produtivo e a janela de plantio, até 90 mil plantas. É verdade. Então, assim, com 60 mil plantas ou com 90 mil plantas, esse material ele não vai variar o tamanho da espiga. Entende? Então, esse é um benefício muito grande, que só foi observado hoje. Né? Hoje, que eu digo assim, há uns 3 anos atrás, né? Começou a se observar isso devido à evolução do que se trabalha a agricultura 4.0. Né? Para algumas plantadeiras de milho, hoje a gente trabalha já com distribuição de semente em taxa variável. Por quê? Eu conheço a necessidade nutricional do híbrido, eu conheço o ambiente produtivo, eu sei qual investimento vai ser feito, então fica muito fácil de eu escolher o híbrido e falar assim, ó, nessa parte do meu talhão eu posso colocar 90 mil plantas, entende? E essa parte do talhão vai ter capacidade, né, o ambiente ideal para que esse híbrido expresse potencial produtivo, entende? Então essa evolução na tecnologia em relação à distribuição de semente, na plantadeira em taxa variável de semente, já me dá essa vantagem na hora de escolher um material que pode sofrer, né, que suporta aí essa variação de população
em virtude da fertilidade do solo, né? As áreas onde ele suportar 60 mil plantas, vai ser plantado com 60 mil plantas. Né? Vai produzir mais? Não, porque a área, aquele pedaço da já não tem a capacidade de expressar, né, a produtividade máxima daquele híbrido. Mas já a outra área, e que seja a maior área, né, já tem essa capacidade. Então é bem interessante a gente ter a mão aí, né, essa tecnologia para quê? Para otimizar a minha área. Então, é importante eu otimizar a minha área? Com certeza. Né? A nossa necessidade de alimentos, nossa necessidade de produzir mais por área, ela é necessária, ela é gritante já, né? Há bastante tempo. Por quê? Porque há muito tempo, né, já vem sendo observada a relação investimento, né, custo da minha lavoura e retorno. Então isso eu tenho que começar a desbalancear essa régua aí, né? Paguei os custos, produzi, paguei as contas, né? Sobrou um pouquinho, ou paguei as contas e ficou equilibrado, certo? Então a gente tem que descompensar isso daí. É o quê? É trazer o investimento da lavoura para o que o material pode me devolver, produtividade, e fazer com que essa régua de produtividade suba, tá? Para que haja realmente um desbalanço entre investimento e retorno. Tá? Então, que o investimento seja, né, X determinado, que o retorno seja bem maior em cima da capacidade da área. Beleza? Então, esse aí é um dos pontos, tá, que a gente veio trazer hoje. A questão em relação a nematóides, né? Nematóides é um ponto que incomoda demais, né, as áreas. Por quê? Porque existe uma seleção muito grande em relação a patógenos hoje, né? Como assim? Há algumas áreas que vem sendo plantada soja, milho, feijão, ou uma planta de cobertura, depende, né? Então que passem uma leguminosa e uma gramínea no mesmo ano, e no ano que vem muda a sua ordem, né? Então existe aí uma seleção de patógenos gigantesca, né? Se isso não fosse real, qual que seria a necessidade de eu ter híbridos ou variedades tolerantes a X pragas se a população deles fossem, né, equilibradas no solo ali em termos de diversidade biológica, entende? Então quando eu começo a selecionar uma praga no solo, começa a surgir a necessidade de eu plantar ou escolher variedades e híbridos que sejam, né, menos suscetíveis àquela praga, né? Então hoje já tem variedades, né, que são bem tolerantes a certos nematóides que já preferem leguminosas, já tem os nematóides das gramíneas, né? Então tem sim toda essa biodiversidade gigantesca aí, e graças à tecnologia, né, já tem materiais de milho que tem faixas, né, de tolerância a essas pragas, beleza? Então a gente falou de diversos pontos, né, em relação, passando lá desde o ambiente produtivo, né, a escolha da peneira, a nível de investimento dentro da janela de plantio, né? A gente passou aí da variação de semente, a gente passou por escolhas, né, da tecnologia, né, e os pontos de atenção que a gente tem que ter em relação a cada uma delas, né? Mais uma vez aí, desculpa pela gripe, tá bem difícil manter aqui e tentar não tossir. Rolou um surto aí. Galera, geral, teve que ficar afastado de trabalho uns dias aí, né? Em relação à gripe. Não tá fácil. Beleza? Uma outra pergunta do colega que chegou foi em relação ao ambiente produtivo e se eu deveria escolher o híbrido de maior teto produtivo. Eu acho que eu falei lá no começo, né? E ele vai colher, logo logo, espero que ele compartilhe com a gente o resultado lá, onde ele escolheu o material que era para silagem, né? Fez toda a correção da área, fez, né, todo o fornecimento de nutrientes que a planta precisava para expressar, né, a produtividade em cima da expectativa. O que a gente fez? A gente baixou a régua, né? Em termos de expectativa de produção, baixou para uns 60 toneladas, mais ou menos, 55, 60.
né, e fez todo o investimento nutricional para que essa faixa fosse alcançada, né? Desde a escolha do híbrido, a janela de plantio, a população, né, a quantidade de nutrientes que ia ser disponibilizado para aquele material, tanto no plantio quanto na cobertura, né? Eu vou compartilhar com vocês depois a foto do material lá da área, como é que tá, né? A área já tá quase no corte, se eu não me engano, né? Já no enchimento ali, tá no ponto já no grão leitoso, né? Uma área para silagem e que vai surpreender na resposta da produtividade só para a gente ter tomado esses cuidados, né? Escolher o híbrido, né? Que é separado para essa parte de mercado, que é a produção de silagem, né? E ter tomado todos os cuidados em relação à exportação dos nutrientes. Olha só que interessante. Então, né, só pelo visual da lavoura já a expectativa é totalmente diferente, só de ter tomado cuidado com esses pontos, né? Então, para vocês verem que é muito importante, mesmo que seja para silagem, né? Alguns mercados já trabalham com qualidade de silagem, não é nem mais volume de silagem, para poder aproveitar a área aí. Beleza? Então, eu vou finalizar por aqui, que tá muito ruim para mim falar, imagino para vocês ouvir. Eu tossindo aí toda hora. Obrigado pela atenção de vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir que vocês mandem pergunta lá, vou deixar uma caixinha de pergunta aberta, né? Compartilhar com vocês aí mais um pouquinho aí da nossa experiência e vão desculpando que realmente, né, vai cuidar mais aí da carcaça aí para a semana que vem estar inteirão aí, beleza? E outra coisa, se vocês puderem deixar aí a sugestão, tá? Sugestão de temas aí que seja voltado para nossa área agora, né? Que está entrando aí já nas colheitas, né? Já tem bastante área de feijão aí para colher, né? Vai começar o plantio do milho safrinha, beleza? Acho que quero ajudar vocês isso aí também. Não se esqueçam, né? Na nossa comunidade lá do Telegram, o link tá aí no Instagram, tá na bio. Vocês podem clicar lá e cair para dentro da nossa comunidade, que lá todo dia a gente faz questão de colocar informação, de colocar novidade, de pessoas interagindo ali, beleza? Cai lá para dentro, vem com a gente. Mais uma vez, desculpa pela voz aí. E fiquem todos com Deus, beleza? Até semana que vem. Super abraço, até mais.